Dá uma olhada nessa cena aqui do lado. Sabe o que a escola te ensinou sobre esse momento? Que foi um dia lindo, com flores, sol, princesa de alma generosa assinando um papel com uma caneta de ouro para salvar milhões de pessoas? Pois é, corta pra realidade. Se eu te falar que essa é uma das maiores fake news da nossa história, você acreditaria? A verdade é que o sistema escravista não acabou por bondade, ele acabou porque ruiu, porque foi implodido por gente que os livros de história adoram colocar de figurante. O que a sociedade esconde, e muitas vezes por conveniência, é que a resistência não era só fuga desesperada para o meio do mato. A resistência era uma guerra de inteligência, de economia e de tribunais. Tinha gente sabotando a produção, tinha mulher comprando a liberdade de famílias inteiras com venda de comida e advogado negro ganhando causas impossíveis contra barões do café. Eu sou Augusto Silva e você está no Viagens na História. E hoje a gente vai mostrar como nossos antepassados quebraram o sistema por dentro. Antes de você mergulhar nesse Brasil que não querem que você conheça, faz aquele favor de brother, se inscreve no canal e já taca o dedo no like. E ó, se você valoriza a pesquisa independente que a gente faz aqui, o botão do valeu demais tá ativo aí embaixo para você fortalecer o canal. Beleza? Respira fundo, limpa a sua mente do que você ouviu lá na quinta série e vem comigo. Vamos entender como a liberdade foi conquistada de verdade. Pra gente entender o tamanho da treta, você precisa entender uma coisa. O senhor de engenho não via o escravizado como ser humano. Ele via como uma peça, como um trator caro que gerava lucro. Então, o que os nossos antepassados fizeram? Eles entenderam que a melhor forma de atacar o opressor era acertando o lugar que mais doía nele: o bolso. Sabe aquele termo corpo mole que a gente usa hoje para falar de quem tem preguiça? Pois é. Deleta isso da sua cabeça. Naquela época, corpo mole era estratégia de guerrilha. Era uma greve silenciosa, coordenada. Imagina uma fazenda inteira combinando de trabalhar na metade da velocidade. O feitor gritava, ameaçava, todo mundo fingia que não estava entendendo. Se o lucro caía pela metade, o sistema começava a sangrar. E não parava aí. Ferramentas caríssimas de ferro que vinham da Europa e custavam uma fortuna quebravam misteriosamente. O moinho de açúcar parava porque alguém, sem querer, jogou uma pedra ou areia na engrenagem. Tenta imaginar o desespero do barão do café vendo a safra apodrecendo no pé porque uma praga do nada tomou conta da plantação. Eles sabotavam a tecnologia da época. Era o que os historiadores chamam de resistência cotidiana. Não era barulho, era silêncio e prejuízo. Mas o ponto mais pesado acontecia dentro da Casa Grande. E aqui é onde o bicho pegava de verdade. A elite branca vivia num estado de paranoia constante. Sabe por quê? Porque eles tinham pavor de serem envenenados. As mulheres negras, as cozinheiras, as amas de leite, elas dominavam a botânica. Elas conheciam cada folha, cada raiz, cada semente desse solo brasileiro. Elas sabiam qual tempero dava sabor especial e qual raiz, se colocada em doses gotinha por gotinha no café do Senhor todo santo dia, fazia o cara definhar meses sem nenhum médico descobrir o motivo. Eles sabiam que mesmo com chicote na mão e canhão na porta, eles podiam morrer na próxima garfada. O medo, galera, o medo era uma forma de resistência. Muita gente acha que a resistência era só força física. Mas agora eu quero te apresentar a Guerra dos Intelectuais. Enquanto as fazendas pegavam fogo, nas cidades a resistência ocupava os tribunais e as redações de jornais. E aqui, galera, surgem figuras que devem ter estátuas em todas as praças do Brasil, mas que a história oficial tentou deixar no rodapé. Dá uma olhadinha nesse homem aqui, Luiz Gama. O cara foi vendido pelo próprio pai como escravizado quando era criança. Ele aprendeu a ler sozinho, conquistou a própria liberdade e, sem nunca ter pisado numa faculdade de direito, se tornou o advogado mais temido do império. Ele não usava armas, ele usava lei contra os próprios senhores de escravos. O Gama descobriu uma brecha jurídica. Qualquer escravizado que tivesse chegado ao Brasil depois de 1831 era, por lei, livre. Ele começou a meter processo em cima do Barão do Café, um atrás do outro. Ele libertou mais de 500 pessoas, só na base do argumento jurídico. Imagina o ódio da elite vendo um homem negro, autodidata, provando na cara do juiz que eles eram criminosos. E do outro lado, temos José do Patrocínio, o tigre da abolição. O cara era o dono da narrativa. Ele era jornalista e usava os jornais para incendiar a opinião pública. Ele não pedia abolição, ele exigia. Ele organizava comícios que paravam o Rio de Janeiro. Sabe o que a sociedade esconde?
que existia uma rede de comunicação negra. Enquanto o governo tentava dizer que estava tudo bem, Patrocínio e outros jornalistas negros mostravam a ferida do sistema para o mundo ver. Eles transformaram a escravidão numa vergonha internacional. A resistência intelectual negra provou que o sistema não era só cruel, ele era burro e ilegal. Então, quando você ouvir que o negro não tinha voz, lembre-se, eles não só tinham voz, como tinham melhor escrita, os melhores argumentos jurídicos do século XIX. Eles encurralaram o império na base da inteligência. Agora, a gente precisa entrar num território que muita gente evita falar porque dói. Mas como historiador, eu preciso te dizer, a resistência feminina foi talvez a forma mais radical de todas. Sabe aquela lei do ventre livre que o governo assinou em 1871? Pois é, décadas antes disso, as mulheres negras já tinham decretado o ventre livre por conta própria. Muitas mulheres escravizadas faziam uma escolha desesperada, mas extremamente política. Elas praticavam aborto. Elas usavam o conhecimento milenar das plantas para interromper a gravidez. Eu sei, é pesado ouvir isso, mas tenta entender o raciocínio delas. Elas se recusavam a produzir peças para o Senhor. Elas diziam, no meu corpo você não manda, e o fruto do meu ventre não vai ser mercadoria sua. Elas cortavam o lucro futuro do Senhor na raiz. Era um grito de soberania que o chicote não conseguia calar. Mas a resistência feminina também tinha uma face de inteligência financeira abstrata. As escravas de ganho. Galera, essas mulheres eram o motor da economia nas cidades. Elas saíam com tabuleiros na cabeça para vender quitutes, lavar roupas, prestar serviços. Elas circulavam por tudo. O trato com o Senhor era o seguinte: elas tinham que entregar uma quantia fixa por dia. Mas elas eram tão boas de negócio que elas faziam muito mais. E esse extra, esse lucro, elas guardavam escondido. Elas criaram as primeiras caixas de auxílio e irmandade do Brasil. Elas funcionavam como bancos de liberdade. Uma comprava a alforria da outra, que ajudava a comprar da terceira. Centavo por centavo, elas estavam recomprando o Brasil das mãos da elite. Enquanto políticos discutiam se a escravidão era viável, essas mulheres já estavam resolvendo o problema da base do empreendedorismo e da solidariedade. A liberdade no Brasil não foi dada. Ela foi comprada com o suor de mulheres que dominavam o mercado e entenderam, antes de todo mundo, que o capital podia ser uma arma de libertação. Elas foram as maiores financistas que esse país já viu. E se você acha que essa resistência era só defensiva, se prepara. A gente vai falar agora da inteligência de guerra. Sabe a capoeira? Muita gente olha hoje e vê uma dança, um esporte, um folclore. Imagina a cena, o escravizado treinando técnicas de autodefesa, rasteiras e golpes de impacto na frente do feitor. O senhor de engenho olhava e pensava, ah, que bonitinho, eles estão brincando e batendo palma. Mal sabia ele, eles estavam camuflando uma arte marcial com ritmo. Quando o conflito estourava, o inimigo percebia da pior forma que aquela dança era letal. Mas a maior prova de que a elite branca subestimava a inteligência negra foi a revolta dos malês de 1835 na Bahia. Galera, isso aqui nós já até falamos em um vídeo, né? Isso aqui é digno de filme de Hollywood. Os malês eram negros muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe. Agora se liga na ironia. Enquanto boa parte dos senhores de engenho era analfabeta, ou mal sabia assinar o próprio nome, os escravizados estavam trocando mensagens estratégicas escritas. Eles organizaram uma insurreição urbana, passando papelotes em árabes que os soldados e os donos de escravos pegavam, olhavam e não entendiam absolutamente nada. Eles achavam que eram orações ou rabiscos. Era uma elite intelectual e militar agindo debaixo do nariz do império. Checkmate. A gente sempre ouviu que o negro era a mão de obra, mas a verdade é que ele era a mente da obra. Eles usaram a religião, a língua e a cultura como ferramentas de espionagem. O sincretismo religioso não era só mistura, era uma rede de segurança. Quando eles rezavam para um santo católico, mas no fundo estavam rezando para um orixá, eles estavam protegendo a própria identidade através de um código que o opressor nunca conseguiu decifrar. O sistema queria escravizar o corpo, mas nunca conseguiu hackear a alma. A resistência no Brasil teve tática, teve estudo, teve uma superioridade intelectual que a história oficial tenta apagar para não admitir que foi vencida por quem eles chamavam de inferior. Quando a gente junta todas essas peças, a sabotagem nas fazendas, a inteligência jurídica de Luiz Gama, o poder financeiro das mulheres e a estratégia militar dos malês, a gente percebe uma coisa óbvia, mas que tenta esconder de você. O sistema escravista não foi vencido pela bondade de ninguém.
ele foi implodido por dentro. A abolição em 1888 não foi um ato de caridade da princesa Isabel, foi a rendição de um sistema que já estava em colapso. Ele não aguentava mais o prejuízo financeiro, não aguentava mais o medo de revoltas urbanas e não tinha mais como sustentar juridicamente. A caneta da princesa só oficializou uma derrota que os nossos antepassados já tinham conquistado no dia a dia, com sangue, inteligência e muita estratégia. Por que é tão importante a gente falar disso hoje no Viagem na História? Porque as palavras têm poder. Se você cresce acreditando que o povo foi apenas uma vítima passiva, que esperou pela liberdade, você se sente sem poder. Mas quando você entende que você é descendente de estrategistas, de financistas, de advogados autodidatas e de guerreiros, a sua visão de mundo muda. Nós não somos frutos da caridade de ninguém. Nós somos o legado de resistência que venceu a maior máquina de opressão da história moderna. O Brasil que você vê hoje, com toda a sua cultura e força, foi comprado centavo por centavo, luta por essa gente que os livros didáticos resolvem normalmente ignorar. Eu quero saber de você qual dessas histórias de resistência mais te chocou. Você já tinha ouvido falar do Luiz Gama ou das estratégias das mulheres de ganho na sua escola? Comenta aqui embaixo. Vamos fazer desse espaço aqui uma extensão da nossa sala de aula, beleza? E ó, se esse conteúdo te deu um estalo, se você aprendeu algo novo, compartilha esse vídeo. Manda no seu grupo da família, no grupo da faculdade. Vamos espalhar essa história real. Se não deixou o like ainda, a hora é agora. E para quem puder apoiar o canal com o Valeu Demais, saiba que isso ajuda o professor a continuar cavando essas histórias que ninguém mais conta. Eu sou Augusto Silva e este foi o Viagens na História. A gente se vê na próxima parada. Valeu, galera. Mantenha a história viva.